E para explicar, né, com mais profundidade como essa importância da vacinação da gripe, como conciliar também esse imunizante com o da Covid-19, a gente chamou aqui para conversar ao vivo com a gente a vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Isabela Balalé, a quem eu agradeço a participação aqui no Visão. Bom, como essa vacinação da gripe, então, ajuda na prática o combate também à Covid-19? Boa tarde para todo mundo. Exatamente, a vacinação contra a influenza esse ano ganha uma importância a mais, que é não só, como foi muito bem dito, para não evitar busca de atendimento médico em emergência, mas também evitar, porque a influenza ela é causa da mesma doença que a Covid causa, que é a síndrome respiratória aguda grave, que pode levar à internação, pode levar à UTI, ao uso de ventilação mecânica. E hoje, com o cenário que a gente tem da Covid-19, não se pode ter nenhuma concorrência, digamos assim, para a nossa estrutura. E, além disso, do ponto de vista de cada um, né, das pessoas, hoje a gente sabe das quarentenas, né? Então, se eu tenho um quadro de sintomas respiratórios, que, como foi muito bem dito, são muito similares, quando uma doença moderada, é muito similar à Covid-19, isso implica em quarentena, isso implica a criança não poder ir para a escola, o adolescente não poder ir para a escola, os pais não poderem trabalhar, enfim, toda uma situação que já é muito difícil sem influenza. Então, a gente precisa proteger a nossa população da Covid e da influenza. Isabela, eu queria saber de você por que as pessoas não podem tomar as doses ao mesmo tempo. Então, quem se vacinou da Covid também ser imunizado contra a gripe neste momento? E qual teria que ser o intervalo entre uma vacina e outra para que a pessoa seja protegida e não prejudicada pela vacina? A pergunta foi ótima, né? Por quê? Porque acho que todo mundo já entendeu que o intervalo mínimo entre a vacina Covid e qualquer vacina, inclusive a influenza, é de 14 dias. Isso é uma precaução, não é uma contraindicação. Por que é importante dizer isso? É raro, mas eu já vi pessoas precisando fazer vacina da raiva, porque tiveram um acidente grave, né, de risco para raiva, e sendo orientada a dar o intervalo. Não, nesse caso da raiva ou do tétano, que são vacinações de emergência, a gente não vai respeitar esse intervalo. E por que na grande maioria das outras a gente respeita isso? Porque estamos num momento em que a vigilância de eventos adversos é muito importante para dar segurança para todo mundo. Para a gente dizer, olha, a vacina Covid, na prática, causou isso e isso de efeito colateral, né, de evento adverso. Se eu faço 2 vacinas próximas com a Covid e tenho um evento adverso, vem mais uma pergunta, foi da vacina Covid ou de outra vacina? Então, é muito importante respeitar esses 14 dias. Só deixo aqui a exceção para essas situações de emergência, de gravidade, que aí o custo-benefício de adiar não é bom. Bom, agora uma última pergunta sobre a vacinação sobre a gripe, depois a gente passa a falar sobre a Coronavac, que interessa bastante a todo mundo, né? Esses dados que foram divulgados na Lancet, que a gente acabou de falar. Mas a campanha de vacinação para a gripe, ela é mais importante para as crianças, não para os idosos, quer dizer, as crianças devem ir primeiro, ou idosos também têm bastante suscetibilidade nesse período do ano à gripe e devem também se vacinar imediatamente? Então, importâncias diferentes. As crianças, elas sim, têm quadro grave, aumenta em 50% ou mais o número de consultas, né, de busca de emergência durante a sazonalidade da influenza, aumenta as internações e a criança diferente, que fique claro, diferente da Covid-19, para a influenza, ela é a principal transmissora. Então, vacinando as crianças, a gente, além de protegê-las, tem a possibilidade de diminuir a circulação do vírus. Já os idosos
cerca de 60% dos nossos óbitos anuais por influenza acontecem entre os idosos. Mas, nesse momento, o risco da Covid para eles é muito maior do que o risco da influenza. Então, é por isso que a prioridade agora é terminar a vacinação dos idosos e, na sequência, vaciná-los contra a influenza. E a gente tem que lembrar também, né, Isabela, que vai ser o prazo necessário para que as doses também não sejam concomitantes. Então, os idosos que estão sendo vacinados agora vão ter um prazo aí, porque só no dia 11 de maio começam a receber a vacina contra a gripe. Tem esse prazo necessário para que eles tomem, então, a dose contra a Covid e depois possam se imunizar contra a gripe sem os problemas que a Isabela acabou de explicar para a gente. Agora, sobre a Coronavac, que a Carla já puxou o assunto aí, Isabela, eu gostaria que você trouxesse a sua opinião sobre essa eficácia. É comum que agora a gente acompanhe novos estudos diante de uma agilidade muito grande para se desenvolver vacinas durante a pandemia e agora a gente vê estudos que vão encontrando formatos melhores para que essas doses sejam aplicadas, como a Coronavac, que mostrou que num espaço maior a eficácia também é maior. Como que você vê isso? Então, claro que estudos são super importantes e quanto mais dados a gente tiver sobre uma nova vacina, melhor a gente vai conhecer. Mas, como a Natália falou agora há pouco, né, a gente sabe que intervalos maiores, é claro que tem uma limitação para isso, geram sempre respostas, costumam gerar respostas melhores. Então, faz parte de como o nosso sistema imunológico responde às infecções e às vacinas. Agora, se é 50,7, 60 ponto isso, de eficácia, na prática, conhecimento para a ciência é sempre importante, mas na prática isso muda muito pouco. E a Coronavac, desde o começo, ela é recomendada com intervalo de 2 a 4 semanas. Então, é claro, a gente sabe que pode ter uma resposta melhor com 4 semanas de intervalo, ou 28 dias, o que praticamente é a mesma coisa. Mas a gente tem uma coisa que vai muito além da eficácia, que é a efetividade. E o que a gente tem de dados de efetividade? O que é efetividade? É a capacidade da vacina reduzir casos naquela população que está sendo vacinada. Isso geralmente é até maior do que a eficácia dela. E a Coronavac, tanto aqui no Brasil quanto em países como o Chile, né, entre outros, tem se mostrado uma vacina bastante efetiva, mas vale dizer que entre a primeira e a segunda dose, essa pessoa ainda não está adequadamente protegida. Então, o que é preciso? Tomar a primeira dose, seguir rigidamente, né, o distanciamento social, o uso de máscaras e fazer a segunda dose com 28 dias ou 4 semanas, me parece melhor mesmo. Muito obrigada. Nós conversamos aqui com a vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Isabela Balalé. Muito obrigada por trazer todos esses esclarecimentos para a gente aqui no Visão CNN. Uma boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde para todo mundo. Até a próxima.